Por que algumas pessoas são picadas até 100 vezes mais por mosquitos do que outras pessoas? E detalhe, mesmo estando no mesmo lugar. Não é azar, não é sangue doce e também não tem nada a ver com repelente. A ciência descobriu que algumas pessoas liberam um cheiro invisível, que funciona como um GPS para os mosquitos. E pasmem, você pode ser uma daquelas pessoas sem fazer ideia. Sabe aquela situação clássica? Churrasco, praia, fim de tarde, todo mundo tranquilo e você virando o prato principal dos pernilongos. Enquanto os outros quase não são picados, você parece ter sido escolhido. Mas aqui vai a verdade, isso não é coincidência. Existe um motivo científico e ele está na sua pele. Hoje você vai entender por que isso acontece. Quem são as pessoas mais atraentes para os mosquitos e o que dá para fazer para mudar isso. Por décadas a pergunta ficou no ar, com respostas que eram mais mitos do que verdade. Mas um estudo revolucionário, publicado na famosa revista científica Cell, finalmente resolveu o mistério. Cientistas da Universidade Rockefeller nos Estados Unidos passaram 3 anos numa pesquisa super detalhada. A conclusão foi surpreendente. O que te transforma no alvo preferido dos mosquitos, tipo Aedes aegypti, Zika e Chikungunya, tem a ver com a química da sua pele. A resposta não está no que você comeu, na cor da sua roupa ou se você adora alho. A chave está em compostos chamados ácidos carboxílicos. Esses ácidos são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, no sebo, aquela camada oleosa que protege a pele. Esse sebo é o banquete para milhões de bactérias do bem que vivem na gente. Conforme elas comem esse sebo, elas liberam os tais ácidos carboxílicos, criando uma nuvem de cheiro que é só sua. Para os mosquitos, essa nuvem não é só um cheirinho. É um letreiro de neon piscando, apontando direto para uma refeição perfeita. E quanto mais forte o seu letreiro, mais irresistível você fica. Mas calma, vamos entender isso melhor. Pense que cada pessoa tem uma espécie de impressão digital de cheiro. Essa impressão é uma mistura de centenas de compostos que a nossa pele libera. No estudo que comentei da Universidade Rockefeller, os cientistas fizeram algo genial. Eles coletaram o cheiro de 64 voluntárias, usando meias de nylon nos braços por algumas horas. Depois, eles colocavam as meias de 2 pessoas diferentes numa câmara e viam para qual delas as fêmeas do Aedes aegypti, que são as que picam porque precisam do sangue para os ovos, voavam mais. Os resultados foram absurdos e se repetiram durante os 3 anos de estudo. Tinha um padrão óbvio. As mesmas pessoas eram as presas favoritas dos mosquitos. E a diferença era gritante. Os mais atraentes eram até 100 vezes mais chamativos que os menos atraentes. Tinha até um campeão, que no estudo era chamado de sujeito 33. O cheiro era tão atraente que os mosquitos simplesmente ignoravam as outras opções e iam direto para a meia dele. Quando foram ver o que tinha de diferente no sujeito 33 e nos outros ímãs de pernilongo, a química revelou o segredo. Níveis altíssimos de ácidos carboxílicos na pele, em especial ácidos com nomes estranhos como pentadecanoico e heptadecanoico. Pense assim, o gás carbônico que você solta ao respirar, e já vamos falar dele, é o alarme geral, o sinal que avisa de longe: opa, tem alguém de sangue quente aqui. Mas são os ácidos carboxílicos na sua pele que funcionam como GPS de altíssima precisão, o endereço exato que guia o mosquito até o local de pouso. É o seu cheiro secreto, que para o olfato de um pernilongo é o aroma de um prato gourmet. E tem mais, essa característica parece ser permanente. Os pesquisadores viram que a atratividade de uma pessoa continuava a mesma ao longo do tempo, não importava se ela mudava a dieta ou os produtos de higiene. Isso indica que a culpa é da nossa genética e da comunidade que vive na nossa pele. Ou seja, se você é um imã de pernilongos, provavelmente você já nasceu assim. É uma característica sua, quase como a cor dos seus olhos. Pode ser frustrante, mas também é libertador.
A culpa não é sua, é da sua química irresistível. Se você queria ser irresistível, você conseguiu, mas para os pernilongos. Se os ácidos carboxílicos são o endereço, o dióxido de carbono, CO2, é o que bota o mosquito no seu bairro. O CO2 que a gente libera a cada respiração é provavelmente o sinal de longa distância mais importante para os insetos que se alimentam de sangue. Os mosquitos têm sensores super sensíveis nas antenas, capazes de detectar essa trilha de CO2 a uma distância de até 50 metros. Pense no CO2 como um farol na noite. Quando o mosquito detecta uma concentração de CO2 mais que o normal, ele entra em modo caça. Ele muda o jeito de voar e começa a seguir essa trilha invisível contra o vento, na esperança de achar a fonte, ou seja, você. É por isso que certos grupos de pessoas já saem na frente na competição pela atenção dos mosquitos antes mesmo do cheiro da pele entrar na história. Quem são essas pessoas? Primeiro, gente com maior massa corporal. Pessoas maiores, por causa do metabolismo, soltam mais CO2. Adultos emitem mais CO2 que crianças, por exemplo. Segundo, mulheres grávidas. Na gravidez, especialmente no final, o volume de ar que a mulher exala aumenta bastante, o que resulta numa produção de CO2 até 21% maior. E a temperatura do corpo delas também fica mais alta, mais um motivo que atrai. E claro, qualquer um que esteja se exercitando, né? Durante a atividade física, nosso metabolismo dispara. A gente respira mais rápido e mais fundo, e o resultado é uma emissão gigante de CO2. Seu corpo vira temporariamente uma super máquina de CO2, mandando um sinal poderoso para todos os mosquitos da região. Estudos recentes mostram como esses sinais funcionam juntos. O CO2 atrai os mosquitos para a área geral, mas é quando eles combinam esse sinal com um estímulo visual, como um objeto escuro, sua roupa preta, que o comportamento de ataque é ativado, e guiando-os para um alvo em potencial. Apesar dos ácidos carboxílicos e o CO2 serem os astros do show, vários outros fatores entram na conta para te tornar um alvo mais apetitoso. Um dos mais conhecidos é o ácido lático. Quando a gente faz exercício pesado, nossos músculos produzem ácido lático, que é liberado no suor. E adivinha só, os mosquitos são craques em identificar isso. A combinação de mais CO2, corpo mais quente e pele cheia de ácido lático transforma alguém que acabou de malhar num banquete 5 estrelas. Além do ácido lático, outras coisas no seu suor, como amônia e ácido úrico, também servem de isca. A temperatura corporal também é fundamental. Mosquitos evoluíram para associar calor com sangue. Eles têm sensores térmicos que os ajudam a achar os vasos sanguíneos mais perto da pele. Por isso, se você tem uma temperatura corporal mais alta, ou está com o corpo quente por causa de um exercício ou por ter bebido uma bebida alcoólica, vai atrair mais picadas. E por falar em álcool, o consumo de cerveja já foi ligado ao aumento da atratividade. Um estudo mostrou que pessoas que beberam cerveja se tornaram um alvo bem mais interessante para os insetos. O curioso é que os cientistas não viram um aumento claro da temperatura ou na quantidade de álcool no suor que explicasse isso. A aposta é que o álcool de alguma forma bagunça nosso perfil químico e nos faz liberar outros compostos que os mosquitos adoram. Por último, a famosa história do tipo sanguíneo. Vários estudos sugerem que pessoas com sangue tipo O são as preferidas, bem mais que as do tipo A ou B, sendo o tipo A o menos atraente. Acredita-se que isso acontece porque 85% das pessoas liberam na pele sinais químicos que indicam o seu tipo sanguíneo. Para os mosquitos, o sangue tipo O talvez seja mais nutritivo ou só mais fácil de identificar de longe. Mas vale dizer, apesar de todas essas evidências, muitos cientistas acham que esse fator é bem menos importante do que o combo de CO2, cheiro e calor. Depois de falar tudo isso, agora vamos falar de alguns mitos sobre picadas de mosquito.
O primeiro e mais famoso, que talvez você já tenha até falado por aí, é o sangue doce. Essa é a desculpa que todo mundo usa, mas cientificamente não faz o menor sentido. Os mosquitos não estão provando o seu sangue à distância. A atração acontece muito antes da picada, baseada em sinais químicos e de calor. O gosto do seu sangue não importa para a decisão do mosquito de picar você ou a pessoa do lado. O que ele detecta é o seu perfume, feito principalmente pelos ácidos carboxílicos que eu citei ali em cima. Outro mito forte é que tomar vitaminas do complexo B, especialmente a B1, funciona como repelente. A ideia é que a vitamina mudaria o seu cheiro e te deixaria fedido para os mosquitos. Só que vários estudos sérios já mostraram que isso não funciona. Nosso corpo não expele vitaminas pela pele como se fosse para criar um escudo anti-mosquitos. Uma pena, né? E agora, e se usar perfumes florais? A lógica popular é: se os mosquitos gostam de néctar, cheiros de flor devem atraí-los, certo? Na verdade, pode ser o contrário. Um estudo de 2023 viu que alguns compostos de plantas comuns em sabonetes e perfumes, na verdade, tinham um efeito repelente. A coisa é complexa, a fragrância não age sozinha. Ela se mistura com seu cheiro único, e o resultado pode tanto mascarar os sinais que atraem os mosquitos, quanto confundi-los. Então, da próxima vez que alguém disser que você tem sangue doce, você já pode responder: doce não, minha pele que é quimicamente irresistível. Agora, a pergunta que não quer calar: se a química é a culpada, então quer dizer que estou condenado a coceiras a vida toda? Não exatamente. Você não pode mudar sua assinatura química, mas pode gerenciar os outros fatores e usar umas estratégias espertas para se tornar um alvo menos óbvio. Dica 1: o banho estratégico. Como a gente viu, o suor é um imã de mosquitos, principalmente por causa do ácido lático. Então, tomar um banho rápido depois de se exercitar ou de suar num dia quente pode ajudar muito. Você lava esses compostos da pele e dá um reset temporário no seu sinal de atração. Dica 2: a escolha do sabonete. A escolha do sabonete pode ter um efeito que você nem imagina. Um estudo de 2023 mostrou que sabonetes diferentes podem te deixar mais ou menos atraente. Eles descobriram que sabonetes com cheiros de frutas e flores podem, em alguns casos, chamar mais mosquitos. Adivinhe qual cheiro teve o efeito contrário? Coco. Sabonetes com aroma de coco mostraram um efeito repelente. A teoria é que os ácidos graxos do óleo de coco são conhecidos por espantar insetos. O resultado ele pode variar de pessoa para pessoa, mas não custa nada testar um sabonete com aroma de coco, né? Dica 3: a escolha inteligente do repelente. Essa é a sua principal arma, mas não adianta pegar qualquer um. Para uma proteção que realmente funciona, especialmente contra o Aedes aegypti, a Organização Mundial da Saúde recomenda produtos com princípios ativos comprovados. Os dois campeões são o DEET e a icaridina. DEET é o mais tradicional e estudado. A porcentagem na fórmula indica por quanto tempo ele protege, não o quão forte ele é. Uma concentração de 20 a 30% já garante horas de paz. Icaridina é uma alternativa mais moderna, tão boa quanto ou até melhor que o DEET para alguns mosquitos. As vantagens: não tem cheiro, não é oleosa, não estraga plásticos ou tecidos. Fórmulas com 20 a 25% de icaridina podem te proteger por até 10 horas. Além disso, usar roupas de cores claras. Lembra que eles gostam de alvos escuros, né? E de manga comprida, principalmente no início da manhã e no fim da tarde. Cria uma barreira física que te ajuda muito. Dica 4: a defesa do ambiente. A luta não é só individual. A melhor estratégia, principalmente no Brasil, é combater o mosquito na raiz. Isso significa eliminar qualquer foco de água parada, pratinhos de planta, calhas entupidas, garrafas e pneus velhos. Cada fêmea bota centenas de ovos, e a prevenção ainda é a arma mais poderosa contra a dengue, zika e chikungunya.
Então, da próxima vez que você for picado por um pernilongo, não se sinta azarado, sinta-se cientificamente especial. Agora que você tem o conhecimento, você tem a primeira linha de defesa. Você sabe por que eles te escolhem e como fazer para evitá-los. E eu quero saber de você. Você também faz parte do time de imã de pernilongos assim como eu? Qual a sua história mais revoltante com esses vampirinhos voadores? Deixe seu relato aqui nos comentários. E se você lembrou daquele seu amigo ou parente que é a vítima perfeita deles, compartilhe esse vídeo com ele. Vai ser um alívio saber que não é por conta que o sangue dele é doce. Se você aprendeu algo novo e gostou desse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final eu vou continuar deixando mais vídeos de curiosidades como sempre. Obrigado e até a próxima!